Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. O assunto nesse terceiro bloco é educação. Só que não é uma educação, digamos assim, dessa relação que nós já conhecemos. Ela trabalha em um outro nível, a formação dos alunos. Eu vou tentar explicar. Eu vou ler aqui rapidamente. Olha só, eu vou citar aqui os nomes de algumas cidades. Olha, Campo Verde, que é no Mato Grosso, Balsas, que é no Maranhão, Não Me Toque, e o nome de uma cidade, no Rio Grande do Sul, Paracatu, Araxá e Congonhas, em Minas Gerais, São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba, Suzano, Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, Pinheiral, no interior do Rio de Janeiro. O que essas cidades têm em comum? Elas têm patrimônios materiais e imateriais ambientais transformados em livros infanto-juvenil por um projeto chamado A Cidade da Gente. Então, todas essas cidades que eu citei aqui fizeram parte desse projeto chamado A Cidade da Gente, que trata a respeito das questões relacionadas ao patrimônio material e imaterial ligado à questão ambiental. Então, vamos supor, só para fazer um exemplo, temos, por exemplo, nós temos a Gamileira, vamos supor, temos a Reserva Extrativista, temos a Floresta Estadual do Antimari, Reserva Extrativista Chico Mendes, enfim, isso é um patrimônio material. Agora, imaterial, o nosso folclore, por exemplo, eu posso citar como um patrimônio imaterial, a cultura ayahuasca é um patrimônio imaterial que guarda relação com o meio ambiente. Então, isso somos nós. E a cidade, uma cidade chamada Cruzeiro do Sul, participa desse projeto A Cidade da Gente. E eu vou conversar agora com duas pessoas que, digamos assim, são fundamentais para a execução desse projeto. Os professores Evilásio Silva, que é diretor da Escola Antônio Ferreira Gomes, e o professor José Santos, autor do livro, é isso? Eu quero agradecer a participação de vocês dois aqui e desejar boa tarde a todos, boa tarde e obrigado por participar aqui do programa Gazeta Entrevista. O professor Evilásio é o professor de camiseta amarela ou professor Evilásio? Professor, boa tarde, professor. Seja bem-vindo aqui ao programa. Professor Evilásio Silva. Pois não, pode falar, professor. Sou o professor Evilásio Silva, gestor da Escola Antônio Ferreira Gomes, a qual o livro foi trabalhado. E o professor José Santos. Professor José, obrigado por participar aqui do programa Gazeta Entrevista. Boa tarde aí, turma, gente boa aí da Gazeta, os telespectadores aí do Acre. É um prazer aí falar com vocês. Eu estou longe à beça, eu estou aqui na fronteira de Minas com São Paulo, mas pude visitar o Acre, fui 2 vezes a Cruzeiro do Sul e foi uma experiência maravilhosa. Assim que eu vacinar, eu quero voltar. Que bom. Eu quero entender, vou começar pelo senhor, professor José, porque eu quero entender o seguinte, todas as vezes, já foi dito isso por vários escritores, todas as vezes que um livro é escrito, que alguém decide escrever, é porque quer fazer algum tipo de intervenção. Qual foi a intervenção que o senhor planejou? Olha, na verdade, eu sou professor, escritor de vários livros, mas nesse projeto eu não fui um autor. Quem foi os autores são as crianças, né? E são as professores e professoras de Cruzeiro do Sul. Eu ajudei a fazer uma edição, né? E a grande intervenção que foi feita são as pessoas do local falando de si, da floresta, da cidade, dos seus patrimônios. E então foi emocionante ter participado desse projeto, onde o Acre é representado pelo município de Cruzeiro do Sul. Professor José, qual foi a diferença que o senhor viu entre o trabalho que o senhor já executou em outras cidades e a que foi executada em Cruzeiro?
Muita coisa. Por exemplo, em Não Me Toque, lá no Rio Grande do Sul, que é uma cidade pequenininha, que tem esse nome engraçado, que é uma planta cheia de espinho. Então, realmente, ela não me toque mesmo, porque você se machuca, né? E lá eu chegava na escola, tomava chimarrão. Em Cruzeiro do Sul foi uma beleza, né? Porque tomei açaí, tinha uns almoços maravilhosos lá na escola, onde o Evilásio é diretor. Foi um encontro muito caloroso, o Acreano é muito hospitaleiro. é, Foi uma experiência realmente muito gostosa e foi a primeira vez que eu tinha ido a Cruzeiro do Sul e foi uma experiência maravilhosa, né? E voltei lá e realmente os acrianos têm muita história para contar sobre o seu patrimônio material, imaterial e principalmente ambiental. Professor Evilásio, eu queria saber do senhor o seguinte: como que o senhor conseguiu envolver as crianças, os jovens, para contar esse tipo de história? Porque às vezes, professor, o senhor vai falar com muito mais propriedade do que eu, às vezes a rotina vira paisagem e a gente acaba ficando insensível para algumas situações que podem render boas histórias. Como é que o senhor convenceu esses jovens, essas crianças, a transformar o seu dia a dia e a sua história no seu ambiente em um projeto como esse, A Cidade da Gente? Mais uma vez, boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde a vocês, boa tarde, José. E assim, gente, esse projeto, ele começou com uma formação para professores. Então, o José veio a Cruzeiro do Sul e fez uma formação para professores e voluntários que atuam como parceiros na educação aqui da nossa escola. Então, com essa formação, nós já conhecemos e discutimos a importância de manter esse nosso patrimônio, de nós descobrirmos, valorizar esse patrimônio. Então, a partir dessa formação, os professores, os voluntários que trabalham com aluno, eles já estavam, digamos assim, bastante empolgados. Esse foi o primeiro passo, essa formação. E depois nós colocamos para os nossos alunos. Foi uma forma de quebrar a rotina da sala de aula, porque coisas que os nossos alunos não conseguiam, estudavam, mas não viam, não percebiam de fato, na prática, eles puderam ir a campo. Eles puderam entrar na mata e dizer, gente, aqui perto de nós tem uma seringueira. Qual é a importância dessa seringueira para nós? As pessoas de fora percebem, gostam, a gente toma açaí aqui todo dia, mas qual é a importância do açaí? Pô, entendeu? Então, isso fez com que o aluno se motivasse porque ele saiu daquele territóriozinho fechado da sala de aula e foi a campo. Foi ver na prática aquilo que realmente interfere no dia a dia, que faz parte do dia a dia dele. Agora, o senhor percebeu, nesse processo de mudança, o senhor falou aí a respeito dessa mudança que ocorreu em algumas pessoas, alguns jovens que participaram desse projeto. Qual é o aspecto que o senhor destacaria dessa mudança? O que lhe surpreendeu? O que me surpreendeu foi o entusiasmo dos alunos e também a gente... muitos alunos tiveram que fazer poesias a partir das produções, das entrevistas que eles coletaram. Então, assim, eles tinham muita dificuldade de escrever, principalmente nessa questão de poesia. E aí, com o trabalho, com a oficina que o José fez na escola, ofereceu aos educadores e aos voluntários que atuam, aí nós repassamos para os nossos alunos uma forma criativa, simples, de fazer poesia a partir dos textos produzidos. Então, uma coisa que a gente viu bastante que empolgou foi construir um saber de forma poética, entendeu? Então, a gente escrevia a receita disso, a receita daquilo, entendeu? Em poesia, e isso foi muito divertido. Que bom. Professor José, eu queria saber do senhor o seguinte: na relação ensino-aprendizagem, ferramentas como essa, de um projeto como esse, acabam construindo esse tipo de encantamento aí que o professor Evilásio relatou. Em um cenário como esse que nós estamos vivendo no país, do ponto de vista político, que
se prioriza, ou pelo menos se valoriza, ou tenta se valorizar muito mais o ensino técnico, o ensino matemático, o ensino exato. Como é que a literatura, o poema, como é que isso pode voltar a encantar e a ensinar, professor? Quais são as ferramentas que os educadores precisam valorizar na sua percepção? Olha, adorei sua pergunta, porque é isso mesmo que está acontecendo, e o nosso projeto tenta valorizar a escrita, né? Tanto no gênero textual da prosa, quanto no da poesia. Está cheio de poeta em Cruzeiro do Sul, foi uma alegria receber os textos, como eles puderam reler a realidade a partir do verso, criaram muita coisa boa, tanto... eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o Davidson, a Maísa, a Neidiane e o Clécio, eles fizeram uns poemas coletivos. Então eu quero ler um trechinho aqui, Pois não. que eles vão falando do Tesouros da Floresta. Então, eles falam: Buriti, o suco a gente ama, que na nossa mesa não pode faltar, e é bom provar aqui no Juruá. E olha que legal. Caminhando pela mata, vejo o pé de patuá, subo no pé de açaí para me lambuzar. Depois acho castanhas que dizem ser do Pará, mas na verdade são castanhas do Acre, para o cruzeirense saborear. Né? Olha que beleza. Tá certo, muito bom. Olha, o nosso tempo está acabando, professor José, eu já quero me despedir do senhor e agradecer. Agora eu quero fazer só uma última pergunta para o professor Evilásio. Professor, o senhor acredita que projetos como esse, da cidade da gente, podem alimentar nas crianças, mas assim, de uma maneira muito prática, o desejo pela leitura? Mário Quintana, Machado de Assis, Manuel Bandeira, você acha que agora vai fazer parte da rotina ou vai ficar menos difícil para essa rapaziada aí começar a colocá-los na rotina? Acredito que a partir desses trabalhos, eles incentivam os alunos a gostarem mais da leitura, da literatura, porque, assim, muitas vezes o que é falado nos livros é uma coisa que fica muito distante da realidade do nosso aluno. E aí, à medida que nós costumamos conversar depois desse projeto, que nós também temos cultura, nós também temos coisas a passar. Então, assim, a partir do livro Cidade da Gente, Cruzeiro do Sul, Cidade da Gente, a gente acredita que o nosso aluno ele vai ter curiosidade, porque aquela história que está lá em outro livro, ela é de um outro povo, entendeu? Que também é importante. E nós também temos a nossa história. Então, na prática, eu acredito a questão ambiental, a questão do conhecimento do nosso patrimônio, entendeu? Da valorização, do enxergar mais, do se ver mais. Eu também existo. Eu acho que esse é o principal legado do Cidade da Gente, onde acho que o ribeirinho, que é a pessoa que está aqui na zona rural, ele se enxerga como gente, como uma pessoa que também faz cultura, que também tem história. Olha, rapaz, quem tiver ouvido que ouça, porque o que foi dito aqui, coisas sérias, coisas graves, viu? Muito, muito boa a fala do professor José, do professor Evilásio. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, parabenizar pelo projeto. Vai ter lançamento, professor? Diga aí para mim, só para terminar a nossa conversa. Professor Evilásio. Vai ter lançamento, nós estamos aguardando apenas a data aí desse mês da editora ainda, mas assim, vai ter um lançamento, uma live, e a gente vai divulgar nas redes sociais a data, e posteriormente a curiosidade aqui está muito grande para o pessoal receber o livro, mas só vão receber pós-lançamento. Eu faço questão de ter um exemplar aqui na TV Gazeta. Professor Evilásio Silva, diretor da Escola Antônio Ferreira Gomes, e José Santos, autor desse projeto, desse livro, né? A Cidade da Gente. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Gazeta Entrevista. Esse foi o terceiro bloco da edição de hoje. Lembrando que esse finalzinho do programa é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acrianos. O Gazeta Entrevista volta amanhã.